nas tuas mãos. O Senhor agora usa ele, ó Deus, com graça, com unção, com poder, como o Senhor tem usado, Senhor Deus. Dá graça ao teu filho, dá unção. Lembra ele aquilo que o Senhor, ó Deus, iluminou no seu coração. Abre também o nosso entendimento, Senhor. Ilumina os nossos corações para recebermos a tua palavra. Que todo impedimento, todo embaraço, tudo aquilo que atrapalha a nossa concentração na tua palavra seja jogado por terra, Senhor. Usa o teu servo para a glória e honra do nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês vão para cá? Diga assim, pastor Raimundo. Pastor Raimundo. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Amém. Aleluia, graças a Deus. Eu quero saudar a igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Feliz de estar aqui mais uma vez com os amados irmãos. E com esse grupo maravilhoso, é o seu segundo ano de aniversário, crescendo, né, para a glória de Deus. Que Deus abençoe esse conjunto, através da fé. Abençoe o pastor Jorge, os obreiros desta casa, que esta igreja continue sendo uma bênção, né, nas mãos do Senhor. No momento, irmãos, eu estou servindo o Senhor ali na Adenoide, Assembleia de Deus Novo Tempo, igreja presidida pelo pastor Ezequiel Araújo de Matos, né? E nessa noite eu me sinto honrado de mais uma vez estar aqui com os irmãos e poder ministrar a palavra do Senhor. Nós sabemos que, irmãos, ministrar a palavra do Senhor é um privilégio, mas também é uma responsabilidade muito grande. Ainda mais aqui, né? Pastor Jorge foi meu professor, formado em teologia, e você fica meio nervoso, mas Deus vai dar graça, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas estamos felizes, irmãos. A nossa esposa também, a minha esposa, a nossa irmã Diaconisa Marilene está ali junto conosco, né? Sempre nos acompanhando, e tem sido, né, um braço forte ao meu lado, né? Se não fosse ela, né, quem seria o pastor Raimundo? Bem bom estar aqui com os irmãos. Irmãos, o que Deus colocou no meu coração nesta noite, a palavra que o Senhor colocou se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 24. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 24. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Então leamos a palavra do Senhor. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Aleluia. Irmãos, o nome Elias, no hebraico, Eliá ou Eliahu, quer dizer, meu Deus é Javé, ou Yahvé é Deus. Por que é interessante aqui o nome de Elias? Porque o momento da história de Israel, no qual aqui o livro de 1 Reis relata, é um momento muito crucial na história da vida do povo de Deus. Nesse tempo, o rei Acabe, que se casou, né, com a Jezabel, que era uma mulher, né, adoradora do deus Baal, e nessa época, a nação ela estava entrando numa apostasia. Havia o culto a Baal rivalizando, né, com o culto a Yahvé, o Deus de Israel, o Deus vivo. E por que o nome de Elias é interessante? Porque numa nação em que o povo está cultuando a um Deus chamado Baal, e chega um profeta cujo nome dele é meu Deus é Yahvé. Interessante, curioso, né? Porque faz um contraste. A nação estava se apostatando e o profeta tinha, né, no seu nome, né, o nome do Deus verdadeiro. E era um tempo muito difícil. Em tempos difíceis, irmãos, Deus escolhe, né, homens de Deus para que possa representá-lo, para que possa, né, fazer a sua obra. E em cada momento Deus escolhe pessoas específicas. Porque aquela pessoa que Deus escolhe, o homem de Deus, ele tem que ter as características necessárias para aquele tempo que se apresenta, né, que surge diante da história de Israel. E Elias, ele cumpria, irmãos, esses requisitos. Era um homem de Deus. E se nós formos olhar a história de Elias, ele era um homem solitário. As escrituras aqui não relatam nada sobre a família, né, sobre os parentes de Elias, onde o seu lar, a sua residência, não. Fica assim a coisa meio vaga. Nós não temos informações a respeito da família de Elias. E por que isso? Porque o desafio que Elias tinha pela frente era um desafio muito grande. Porque ele teria que, no seu ministério, confrontar o próprio rei de Israel, o rei Acabe, que naquele momento era um rei poderoso. O rei de Israel tinha ascendido, né, tinha uma predominância muito grande naquele momento diante do cenário mundial. Então foi necessário Deus levantar este homem chamado Elias.
para confrontar o povo da época, para confrontar a apostasia que estava, né, predominando da nação de Israel. É interessante que Deus chama Elias, aliás, Elias se apresenta, não é, de uma forma assim direta, já no primeiro versículo do capítulo 17 de 1 Reis. E ele já começa confrontando, não é, o rei Acabe. Nós vamos perceber algumas características, não é, do caráter de Elias. Mas vamos falar um pouquinho, irmãos, sobre a identidade do homem de Deus, a identidade do profeta Elias. Segundo Reis, capítulo 1, versículo 7 ao 8, o rei lhes perguntou: como era o homem que os encontrou e lhes disse isso? Eles responderam: ele vestia roupas de pelo e usava um cinto de couro. O rei então concluiu: era o presbítero Elias. O que é a identidade de uma pessoa? São características do seu caráter, que são desenvolvidas, não é, na sua comunhão com Deus. A identidade do homem de Deus é desenvolvida na sua caminhada. Porque nós trazemos desde o berço algumas características que são provenientes do nosso pai e da nossa mãe. Mas algumas outras características são desenvolvidas com quem nós nos relacionamos. Com as pessoas com quem nos relacionamos, vai formar a nossa identidade, vai formar o nosso caráter. Mas o caráter do homem de Deus, ele é formado, ele é constituído na relação do homem de Deus com Deus. Na sua vida de oração, na sua vida de comunhão, na sua vida de testemunho, nas obras que ele faz para o Senhor, o caráter do homem de Deus vai sendo forjado, vai sendo formado na sua caminhada de comunhão com Deus. Elias era um homem de personalidade muito forte. Ele não titubeava diante das adversidades, né, que surgiam diante dele. Elias era, primeiro, ousado. Hoje nós podemos ver a ousadia de Elias. Ele chega diante do rei e fala: ó, sob a minha palavra, por 3 anos não vai chover, né, aqui na terra de Israel. Isso é ousadia, irmãos. Ousadia. Ele não estava diante de qualquer pessoa, ele estava diante do rei de Israel. Aquele rei poderia muito bem sentenciá-lo à morte. Mas a ousadia de Elias era uma característica da identidade do profeta. E a ousadia, irmãos, ela também deve estar presente na minha vida, deve estar presente na vida do homem e da mulher de Deus. Por quê? Porque diante, irmãos, do mundo que nós estamos vivendo, é muito diferente do mundo em que Elias exerceu o seu ministério profético. O mundo, hoje em dia, ele requer que nós sejamos ousados na pregação do Evangelho. Nós sejamos ousados, irmãos, em fazer a obra de Deus, em cumprir o mandato de Deus na nossa vida, em sermos aquilo que Deus precisa que nós sejamos, irmãos, onde nós estamos inseridos, na nossa igreja, na nossa família, no nosso trabalho. Precisa haver ousadia da nossa parte em pregar o Evangelho, em apresentar Deus para esta sociedade que caminha para uma outra característica de Elias: ele não tinha temor. Porque quando Acabe diz: olha, tu és responde: perturbador de Israel, não sou eu, perturbador de Israel é você e a sua família e o seu pai. Por quê? Porque se desviaram da adoração ao Senhor e foram adorar aos Baalins. Eles novamente estavam confrontando o rei de Israel. Ele tinha ousadia, ele era destemido no seu ministério. Uma outra característica de Elias: ele era irônico. Porque quando ele está no Monte Carmelo e os 450 profetas de Baal e os outros 450 de Aserá estão ali se cortando, né, estão ali realizando o seu ritual, então Elias olha e fala com eles: ó, é melhor vocês gritarem, falar um pouco mais alto, quem sabe, né, ele possa ouvir vocês. E Elias chega ao ponto, irmão, de ser sarcástico, porque o texto aqui não diz para nós, mas o texto original diz: ó, porventura ele não está lá no banheiro. É nesse contexto que Elias fala com eles. De repente ele está lá no banheiro, fazendo as suas necessidades. Ele era irônico, ele era sarcástico. Característica, irmão, do caráter e da identidade de Elias. Ele era confiante. Ele confiava. Mas confiava em quem? Em si mesmo? Não, ele confiava no Deus a quem ele servia. A confiança de Elias, a sua ousadia, o seu destemor, a sua ironia, o seu sarcasmo, não eram características que ele, né, trazia por confiar em si mesmo, mas é porque ele sabia a quem ele servia. Ele sabia que era um homem de Deus, ele sabia que Deus o havia chamado para fazer, aleluias, aquilo que ele estava fazendo, que era restaurar o culto
né, na nação de Israel, porque a nação estava se apostatando e estava abraçando o culto a um outro Deus. Então a confiança de Elias em Deus produziu a identidade de Elias. Essa identidade que era ousada, que era destemida, que era irônica, que era sarcástica, mas também que era confiante, aleluia. Irmãos, essas características, elas também devem existir na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, do obreiro de Deus. Porque nós não servimos, irmãos, a qualquer Deus. Nós não servimos, irmãos, a qualquer pessoa. Nós servimos ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. E quando nós servimos ao nosso Deus, nós temos certeza, irmãos, de quem nós somos. Nós temos uma identidade, nós somos filhos do Deus Altíssimo, nós somos filhos, irmãos, do Deus Todo-Poderoso. E onde nós colocarmos, irmãos, a planta dos nossos pés, esse Deus, Ele estará conosco. Aleluia. Esse Deus irá honrar, irmãos, as nossas ações, as nossas palavras, as nossas intenções. Este Deus irá honrar o homem de Deus, a mulher de Deus. Aleluia. Então, a nossa confiança não está em nós mesmos. O nosso destemor não é porque nós sejamos, aleluia, confiantes na nossa força, na nossa inteligência ou no nosso poder, mas a nossa força, a nossa confiança, o nosso destemor é porque nós temos uma identidade do nosso Deus, do nosso Pai. Aleluia. Essa era uma das algumas características, não é, da identidade, da natureza e do caráter de Elias. Mas nós vamos agora falar um pouquinho do homem que é chamado por Deus. Nós vemos que Paulo foi um homem que foi chamado por Deus. E a chamada é o próprio Deus quem chama, né, para que nós possamos realizar a obra do Senhor. Paulo foi chamado por Deus, né, para realizar a obra de ser o pregador, mestre e apóstolo dos gentios. Assim como Paulo foi chamado por Deus, Elias também foi chamado por Deus. O chamado dele não está explícito aqui nas Escrituras, mas ele foi chamado por Deus. E eu e você também, nós somos chamados pelo Senhor. Em algum momento da nossa vida, nós somos confrontados pelo Senhor. E ali o Senhor, Ele nos chamou para que nós sejamos mulheres e homens de Deus para fazer a sua obra, aleluia, aqui neste lugar. Onde quer que você esteja ali inserido no contexto da sociedade, mas você foi chamado para ser um homem de Deus, para ser uma mulher de Deus, para que Deus possa operar através da sua vida, aleluia. Elias foi chamado, irmãos, para uma obra específica, restaurar o culto ao Senhor Deus na nação de Israel. Mas, querido, você também foi chamado para uma obra específica aqui na ADEM. Tem uma obra específica, tem algo que Deus quer fazer, aleluia, através de você aqui neste lugar. E você precisa descobrir, você precisa entender qual é o propósito de Deus para a sua vida, porque o propósito de Deus na vida de Elias, ele sabia muito bem. E nós devemos ter conhecimento de qual é o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida. Porque quando nós conhecemos, irmãos, qual é o propósito de Deus, qual é a vontade de Deus, qual é a obra de Deus que tem nas nossas mãos, nós não ficamos confundidos. Elias, ele tinha convicção plena do que Deus tinha para fazer na sua vida. Então o chamado é de Deus, mas a resposta ao chamado é nossa. Nós temos que estar preparados, nós temos que estar conscientes, nós temos que estar dispostos, muitas vezes até a fazer sacrifícios por causa da nossa chamada. Porque não pense que a chamada ela é fácil. A chamada tem desafios, a chamada tem entrega, a chamada muitas vezes ela produz choro e ranger de dentes na nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes nós não queremos, né, nos conformar à chamada de Deus. E Deus ele vai ter que trabalhar nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, naquilo que muitas vezes ainda em nós, né, é um empecilho para que essa chamada ela se concretize em nossas vidas. Então, nós devemos levar em conta qual é a chamada de Deus para a minha vida, qual é a chamada de Deus para a sua vida. E tomar consciência disso. O que me chama a atenção também, Elias, é o seguinte: é que a palavra que Elias falava era a palavra que Deus colocava na sua boca. Elias, muitas vezes as pessoas dizem, Elias determinou que não chovesse por 3 anos, né, sobre a nação de Israel. Mas isso não é verdade. Elias primeiro orou ao Senhor. Primeiro ele falou com o Senhor. E o Senhor então colocou a palavra na sua boca. A palavra de Elias era idêntica à palavra de Deus. Porque foi Deus quem colocou a palavra na boca dele. É por isso que ele fala com tanta convicção, com tanta certeza. Por quê? Porque primeiro ele foi falar com o Senhor.
O texto diz, em 1 Reis 17, 14, 16: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. O texto aqui diz que foi o Senhor que falou através da boca de Elias, aleluia. Meu querido, meu irmão, minha irmã, você é um instrumento de Deus, aleluia. A voz de Deus ecoava, aleluia, através dos lábios de Elias. A voz do Senhor deve ecoar através da minha boca, através da sua boca. Você é instrumento de Deus, você é profeta de Deus aqui na face da terra para falar aquilo que Deus colocar na tua boca, aleluia. Elias não falava, irmãos, algo de si mesmo. O que ele falava era fruto da comunhão com Deus, do buscar a Deus continuamente, da comunhão, do caminhar com Deus. Porque como é, irmãos, que nós conhecemos uma pessoa, quando nós começamos a caminhar, a andar, a conviver, e comunhão é isto. Comunhão não é apenas olá, bom dia, boa noite, não. Comunhão é andar todos os dias, continuamente, no deitar, no levantar, não é? No caminhar, em todos os momentos, em todas as situações, nós temos que estar em comunhão com Deus. E esta comunhão, irmãos, produz a identidade em nós. Através das nossas orações, através do nosso trabalho ao Senhor, irmãos, essa identidade ela vai sendo formada. E nós vamos a cada dia na nossa comunhão, na nossa caminhada com o Senhor, nós vamos nos tornando semelhantes ao Senhor. Ao ponto das nossas palavras já não serem mais aquilo que a gente costumava falar, mas as palavras que saem da nossa boca são as palavras que o próprio Deus profere. Os nossos pensamentos eles começam a se tornar idênticos, né, aos pensamentos de Jesus. Veja Pedro, ele fala, né, como o Galileu. Identificaram Jesus com Pedro por causa de quê? Da comunhão que Pedro tinha com o Senhor Jesus Cristo. Com Elias, irmãos, não era diferente. Porque ele estava em comunhão com o Deus vivo, com o Deus eterno, o Deus de Israel, aleluia. E por isso, as palavras de Elias, elas tinham tanta autoridade, tanto poder. E por isso Elias era um homem temido, um homem respeitado. Porque quando o rei Acasias, ele caiu da sacada e ali ele se feriu, e ferido de morte, e ele mandou consultar, não é? O Deus de Ecrom, e enviou os seus soldados, né, para fazer essa consulta. No meio do caminho, com quem se depara? Foi Elias. Elias falou, ó, Elias não se identificou. Fala para ele que do leito que ele estava, aquele leito não vai sair, vai morrer. Aí eles voltam, mas vocês já voltaram? Olha, encontramos um homem assim. O rei pensou, é o presbítero Elias. Ele reconheceu. O homem de Deus é reconhecido em qualquer lugar. Aleluia. Onde você chega, o homem de Deus, a mulher de Deus é reconhecido. Não precisa você dizer, eu sou o pastor Raimundo, eu sou o pastor Jorge. Não precisa você falar, eu sou o irmão tal, não. Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito que estava sobre Elias é o mesmo Espírito que está na sua vida. O mesmo poder, a mesma autoridade, a mesma unção que estava sobre a vida de Elias, a mesma unção que está sobre a sua vida, está sobre a minha vida, é a mesma unção que está sobre a igreja do Senhor. E esta unção, e essa autoridade, esse poder, ele é reconhecido no mundo espiritual, aleluia. As pessoas veem graça nas suas palavras, as pessoas veem sabedoria nas suas ações, as pessoas percebem que há em você algo diferente, algo que não é, aleluia, deste mundo natural, é algo sobrenatural. Sabe o que é isso? É a mão de Deus na minha vida, na sua vida, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Que você não é qualquer pessoa, você é um homem, uma mulher de Deus escolhido para fazer a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O homem de Deus, irmãos, ele é chamado por Deus. A sua palavra é a palavra do próprio Deus. E o homem de Deus, ele faz a vontade de Deus. Aleluia. 1 Reis 17, 2:5. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. Dei ordens aos povos para o alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá.
Irmãos, Elias era tão ousado que Deus tinha que cuidar de Elias. Porque veja bem, Elias chega para o rei e fala: olha, sobre a minha palavra, por 3 anos não vai chover sobre a nação de Israel. O que o rei poderia fazer com Elias? Matá-lo. Deus percebeu isso e falou: Elias, vai. Deus tinha que cuidar de Elias por causa da ousadia dele. Vai, te esconde. Mas Elias era ousado, era destemido, mas era obediente. Obediência, irmãos, é algo que Deus preza. Obedecer a Ele, obedecer aos nossos líderes. Deus, Ele olha, né, para esse fato, né, nas nossas vidas. A obediência é fundamental na vida do crente. Porque quando nós desobedecemos a voz do Senhor, quando nós desobedecemos a determinação do Senhor, o que acontece? Nós caímos em embaraços em nossas vidas. Nós causamos problemas a nós mesmos. E por que nós devemos obedecer a Deus? Porque Deus é sábio. Ele tem toda a sabedoria. Ele tem todo o conhecimento. Então Deus conhece o amanhã, nós não conhecemos. Eu não sei qual vai ser o meu dia de amanhã. Se eu não sei qual vai ser o dia de amanhã, o que vai acontecer, o que me vai acontecer, então eu devo confiar que aquilo que Deus, a orientação que Deus está me dando é para o meu próprio bem. E por 3 anos Elias, ele ficou escondido longe do rei, porque Deus sabia que a vida de Elias, ela corria perigo. E Elias, ele foi bem sucedido porque obedeceu a Deus. E nós também seremos, irmãos, bem-aventurados, seremos felizes, abençoados, se nós também obedecermos a palavra do Senhor em todas as circunstâncias. Não é só, irmãos, nas grandes circunstâncias, não, mas também nas grandes, as pequenas circunstâncias, os pequenos momentos, as pequenas coisas. Nós seremos bem-aventurados, seremos felizes. E a bênção do Senhor, ela estará, né, sobre a nossa vida. Ouça sempre a voz do Senhor. Mas pastor, como é que Deus fala comigo? Deus fala de várias maneiras, através da minha consciência, através do pastor da minha igreja, através da sua palavra. Deus fala muitas vezes em sonhos. Deus fala de várias formas, de várias maneiras. Mas nós temos que estar sensíveis a ouvir a voz de Deus, e obedecer a voz de Deus. Porque Ele quer o melhor para nós. As ações do homem de Deus. Ele confronta o rei. 1 Reis 18, 17 e 18 diz assim: quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram aos barbarianos. Você foi colocado, você foi levantado, você foi chamado para confrontar o erro, para confrontar a mentira, para confrontar o engano. E nós vivemos tempos difíceis, onde o engano, o erro, a mentira está penetrando no arraial da igreja. Mas nós, irmãos, não devemos nos amedrontar, não devemos ter medo, irmãos, em falar a verdade, em pregar o Evangelho genuíno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Nós devemos, irmãos, pregar que Jesus é o Salvador. E quando formos confrontados, irmãos, a falarmos a verdade, devemos falar a verdade. É claro que com sabedoria, com inteligência. Falar a verdade, mas não deve ser simplesmente lançar a verdade, mas devemos escolher as palavras, devemos escolher o momento, para que nós possamos, colocar com sabedoria, com graça, a verdade do Evangelho para as pessoas. Estamos vivendo, irmãos, o que eu posso considerar como um princípio, do Apocalipse dos tempos, no fim, na face da terra. Irmãos, e cada dia mais nós vamos ser confrontados, porque a igreja está se tornando um estorvo no mundo. O Evangelho, ele já não tem, uma influência no coração da humanidade. Por quê? Porque a humanidade está rejeitando o Evangelho. A humanidade está rejeitando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A humanidade está rejeitando a verdade. Por quê? Porque a humanidade prefere a mentira, prefere o engano, prefere o erro. Mas nós, irmãos, nós somos filhos da luz. Nós somos os representantes do Deus Altíssimo aqui na face da terra. Você foi chamado por Deus, você foi escolhido por Deus, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, o Espírito de Deus repousa sobre a sua vida, a unção do Altíssimo está sobre mim, está sobre você, você foi ungido para pregar o Evangelho do Senhor.
Então aproveite cada oportunidade, cada momento que você tiver para falar que Jesus Cristo é Senhor e é Salvador. Não perca esta oportunidade, mas com sabedoria, com ousadia, com destemor, fale que Jesus está prestes a voltar para buscar a sua igreja. Fale que o mundo, aleluia, está caminhando para o juízo. Deus vai entrar em juízo, aleluia, contra a humanidade, aleluia. E onde a humanidade vai poder comparecer se eles vão estar diante do juízo dos céus, da terra, dos vivos e dos mortos. Essa verdade tem que ser apregoada, irmãos. E a dele, irmãos, é uma igreja que foi escolhida para apregoar essa verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, na nossa caminhada, muitas vezes nós vamos ser confrontados a falar a verdade, a dar testemunho da verdade. Elias, ele foi levantado para isso. Imagine você confrontar o seu rei. E muitas vezes você vai ter que confrontar quem? O seu parente, às vezes o seu patrão, às vezes o seu vizinho. Porque as ideias que permeiam a cabeça das pessoas hoje em dia são ideias que vão em confronto, em oposição ao Evangelho, à palavra do Senhor. E não devemos ter, irmãos, este temor. Deus está conosco. Deus está com a sua igreja. O Senhor prometeu que o Espírito falaria através da nossa boca. O Senhor Jesus prometeu que o Espírito nos inspiraria. Ele colocaria na nossa mente, inspiraria as palavras certas para que nós possamos falar nos momentos mais difíceis, nos momentos mais cruciais. O Espírito iria iluminar a minha mente, a sua mente, para que nós tenhamos graça, tenhamos ousadia, tenhamos testemunho, nós tenhamos, aleluia, de Deus, as palavras corretas, certas para falar naquele momento. Nós vemos que ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, tem privilégios. Você é honrado, você é reconhecido, mas não pense que você não vai sofrer oposição. Vai sim. Na mesma proporção que você vai ser amado por uns, você vai ser odiado por outros. Na mesma proporção que alguns vão te ouvir, uma outra proporção também não vai ouvir nada do que você vai falar. Mas o homem de Deus, ele não pode recuar. A mulher de Deus não pode recuar. Ela não pode parar. Ela não pode desanimar. Ela tem que prosseguir. Ela tem que continuar. Porque muitas vezes, irmãos, nós defendemos a verdade, falamos a verdade, fazemos tudo aquilo que Deus nos ordenou, mas de repente as coisas não acontecem como nós imaginamos que elas iriam acontecer. E aí eu chamo a atenção para a humanidade do homem de Deus, Elias. Como assim, pastor? Muitos veem esse episódio onde Elias ele foge, né, quando Jezabel diz que, assim como ele fez com os profetas, ela iria fazer com ele. E ali naquele momento Elias então diz a palavra que Elias temeu. Mas Elias temeu, sim, ele é homem. Jesus diante da cruz no Getsêmani, como homem, ele temeu. E por 3 vezes falou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Porque a natureza humana de Jesus estava pedindo, clamando para que ele não subisse no madeiro. Mas ele vai falar com o Pai. Então, por 3 vezes ele ora, o Pai calado. Então ele entende. Ou seja, então ele entende e aceita a vontade do Pai. E se submete à vontade do Pai. Seja feita então a tua vontade. Se Jesus, sendo homem, ele desejou não subir na cruz, por que Elias neste momento ele não poderia temer? Muitas vezes nós somos muito duros, irmãos, com os personagens, né, das Escrituras. Mas é a humildade. João Batista, quando estava lá no cárcere, ele mandou perguntar porventura, realmente é o Cristo. Irmãos, a dúvida surgiu no coração de João Batista, mas por quê? Porque ele era humano, era um ser como eu e você, de carne e osso. E quantas vezes nós também, irmãos, muitas vezes não tememos, não ficamos com medo, não ficamos tímidos, nos acovardamos. Por quê? Porque nós somos, irmãos, seres humanos. Isso faz parte da nossa natureza. Elias, ele entendeu. Mas um outro fator que me chama a atenção é que Elias, ele temeu, então ele sai do cenário, ele vai primeiro deixa o seu servo em uma determinada cidade, depois ele segue para o deserto. E as pessoas pensam que Elias estava fugindo. Não, Elias não estava fugindo. Por quê?
Para onde é que Elias estava indo? Qual o destino de Elias? Elias vai para o deserto, ele cansa da sua caminhada, porque ele já não tinha mais força. A humanidade do profeta, a humanidade do homem de Deus, ali ele repousa, e vem um anjo e desperta Elias. E ali ele come, ele volta a descansar mais um pouquinho, depois o anjo vem de novo, ele come, aí com a força desse alimento ele caminha 40 dias e 40 noites. Mas para onde? Para o Monte Horebe. Era para onde Elias estava indo. Por quê? Porque na primeira vez que ele confrontou Acabe, o Senhor falou: Elias, sai de cena e vai lá para o ribeiro. Mas quando aqui Elias mata os profetas e que Jezabel fala que vai matar ele, Deus fica calado. Então o que Elias faz? Elias vai buscar o conselho de Deus. E sabe onde é que Elias vai? No Monte Horebe. Sabe qual lugar que Elias vai? No mesmo lugar onde Moisés falou, aliás, onde Deus falou com Moisés. É no mesmo lugar, no Monte Horebe, no mesmo lugar onde Deus falou com Moisés. É nesse mesmo lugar que Elias vai lá para buscar o quê? A face de Deus, para buscar o quê? O conselho de Deus. É no mesmo lugar. E é lá que Deus então fala com Elias. O profeta estava com medo? O profeta estava se escondendo? Estava, mas ele foi se refugiar em Deus. Ele foi buscar o consolo em Deus. Ele foi buscar forças em Deus. Ele foi buscar, irmãos, em quem sabia que tinha poder, aleluia, para sustentar ele. Aleluia. E muitas vezes, irmãos, nós também nos colocamos nessa situação. Porque muitas vezes as lutas, as batalhas, irmãos, são tão grandes, que estão além das nossas forças. E quando a batalha estiver além da sua força, além das suas possibilidades, não há outra forma, não há outro refúgio, não há outro caminho senão buscar a face do Deus vivo, a face do Deus Todo-Poderoso. Foi lá que Elias encontrou conforto, ele encontrou alívio, ele encontrou forças, irmãos, para continuar a sua caminhada. Aleluia. O seu ministério profético. Então eu não vejo ali nenhum demérito nas ações de Elias. Todos nós já agimos mais ou menos da mesma forma, mais ou menos parecido, porque e Deus também não lançou em rosto, aquele lapso de Elias. Não, Deus conversou com Elias, restaurou Elias, deu-lhe uma nova missão e Elias seguiu o seu ministério. Então Elias retorna daquela caminhada, daquele encontro com Deus, e aí chega o ápice do ministério de Elias. Elias foi elevado aos céus, num redemoinho, e foi estar na presença do Deus Altíssimo. Irmãos, de todas as bênçãos, de tudo que nós podemos obter de Deus, sabe qual é a maior dádiva? Sabe qual é o maior prêmio do crente? É um dia estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, quando eu me imagino olhando naquele dia na presença do Senhor, ver a sua glória, ver a sua majestade, ver o seu poder, a sua santidade, irmãos, os meus olhos, eles se enchem de lágrimas, porque eu acho, pastor Jornal, que não pode haver na vida do ser humano algo mais maravilhoso, algo mais sublime do que poder estar, irmãos, na presença do Deus vivo. Aleluia. Esta é a minha esperança, essa é a sua esperança, irmão, essa visão deve alimentar a nossa vida espiritual, deve alimentar a nossa caminhada. Elias, o seu ministério, todo o seu trabalho, porque ele achou que tudo que ele estava fazendo, não estava valendo a pena, mas Deus mostrou para ele: não, Elias, o seu trabalho, o seu ministério, quem conhece sou eu, sei. Quem sabe, irmãos, o que você faz é Deus. Quem conhece o seu trabalho, quem conhece, aleluia, o seu serviço para o Senhor, é o próprio Senhor. Aleluia. Aleluia. É Ele quem vai julgar. Eu não posso julgar o ministério do pastor Jorge, do evangelista André, do presbítero Jorge. Eu não posso, irmãos, julgar o ministério de ninguém, mas Deus é quem julga, Deus é quem sabe, Deus é quem conhece, irmãos, a intenção do coração, Deus é quem conhece, irmãos, as limitações, Deus é quem sabe, conhece as fraquezas, Deus é quem conhece o potencial, Deus é quem sabe quem é você, aleluia. É Deus que conhece a sua identidade, aleluia. A sua identidade está diante de Deus. Porque, irmãos, as pessoas às vezes nos veem, mas não nos conhecem no todo, na sua plenitude. Nós conhecem apenas parte de nós. Apenas parte. Mas Deus conhece o todo. É por isso então que Elias tem o seu ministério coroado, e elevado aos céus, no redemoinho. Elias tinha
uma comunhão com Deus tão íntima, que Deus respondia às orações de Elias com fogo. Fogo caía do céu quando Elias orava. E nós vemos que o fogo só descia do céu quando Deus se agradava do sacrifício, do holocausto. Isso quer dizer que o ministério de Elias era um ministério aprovado por Deus. Aleluia. Deus aprovava o ministério de Elias enviando o fogo dos céus. Aleluia. Mas você também pode fazer cair fogo do céu. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus habita em você. Aleluia. O fogo de Deus hoje em dia não se manifesta através do seu Espírito. Aleluia. Porque o Espírito habita em mim, o Espírito habita em você. Aleluia. Esse Espírito, irmãos, ele vem dos altos céus, ele está sobre mim, ele está dentro de mim, mas esse Espírito, ele transborda, aleluia, ao meu derredor. Você é um instrumento de Deus. O fogo de Deus agora, ele arde, irmãos, no meu coração, arde no meu peito, arde no meu espírito, aleluia. E ele, aleluia, influencia as pessoas ao nosso derredor. Quando Elias clamava a Deus e Deus respondia com fogo, irmãos, era para consumir, aleluia, ou o holocausto ou as pessoas, mas o fogo que arde em nós, a chama que arde em nós, não é para consumir as pessoas, mas é para abençoar as pessoas. Aleluia, aleluia. É para produzir cura, é para produzir salvação, é para produzir bênçãos de Deus na vida das pessoas. Glória a Deus. O mesmo Deus de Elias é o mesmo Deus que você serve. O mesmo Deus que estava lá no Monte Carmelo, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. Ele vai fazer cair fogo do céu, mas o fogo do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor. Porque você foi chamado. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Para encerrar, irmãos, o homem de Deus, ele vê a face de Deus em Cristo. Um fato curioso é que em Êxodo, capítulo 33, versículo 2, Moisés, ele vai tirar o povo, né? Vai conduzir o povo à nação de Israel. E ali, Moisés, ele tem um diálogo com Deus e diz: se a tua presença não for conosco, Senhor, é melhor que a gente nem vá. A palavra presença aqui quer dizer face. Ela pode ser traduzida tanto como presença como face. Ou seja, Moisés diz: não, se a tua face não for conosco, se a tua presença não for conosco, é melhor que a gente nem vá. E Deus então responde a Moisés: mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Muitos zeus. Então, Deus está dizendo que vai enviar um anjo, né, para estar com a nação de Israel, para conduzi-los à terra prometida. Aí no versículo 33, versículo 11 diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Aqui no versículo 11 diz que Moisés falava face a face com Deus. No versículo anterior, Deus disse que ia enviar um anjo, né, para conduzir a nação até a terra prometida. E no versículo 20, aí tem um versículo interessante, porque Deus diz assim, ó: e acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver a minha face e continuar vivo. Olha só, é contradição aqui. Porque no versículo 11 diz que Moisés falava com Deus face a face. E agora Deus está dizendo: não, você não pode ver a minha face, porque se você ver a minha face, você vai morrer. E aí? É uma contradição? O que eu entendo, irmãos, é que, embora Deus falasse face a face com Moisés, mas havia algo que não permitia que Deus contemplasse literalmente a face do Senhor. E aí, em Isaías 63, versículo 9, diz assim: em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu, e o anjo da sua presença nos salvou. Então, o Senhor prometeu que o anjo da sua presença, ou seja, o anjo da sua face, né, nos conduziria até a terra prometida. Ou seja, aquele anjo que estava com a nação de Israel, ele carregava em si a face do próprio Deus. Ou seja, esse anjo, ele era o próprio Deus. Presença e face são a mesma coisa. O interessante, irmãos, é que Elias, depois de morto, ele vê a face de Deus. Como assim, pastor? No Monte Tabor, Jesus convida Pedro, Tiago e João e sobe. Moisés falava com Deus, né, mas não via a face do Senhor. Mas no Monte Tabor, Moisés, diz que Jesus se transfigurou, o seu rosto brilhou como o sol, e ali naquele momento,
Moisés, Elias, Tiago, Pedro e João puderam ver a face do Senhor. Eles puderam ver, aleluia, através do anjo da presença do Senhor, que era o próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Irmãos, e esta Aleluia, Deus. é a nossa bem-aventurança. Esta é a nossa esperança. Cristo reflete o caráter de Deus. Cristo possui a natureza do Pai. Cristo é o reflexo do próprio Deus. Então, quando Moisés e Elias olham para o rosto de Cristo, então eles cumprem, né, aquele anseio que eles tinham, né, de ver, porque Moisés falava face a face, mas a nuvem cobria, né, de ele ver plenamente a face de Deus, mas no Monte Tabor, ali não. Moisés, Elias, Tiago, Pedro e João viram a face de Deus plena, o seu pleno resplendor, na sua glória e na sua majestade. Irmãos, está chegando o momento em que nós também veremos a face do Senhor. O Senhor tem falado com a sua igreja através da sua palavra, através dos pregadores, através dos mensageiros, através dos sonhos, através de várias formas, mas está chegando o momento que não haverá mais nenhuma separação, nenhuma barreira. Nós vamos poder vê-lo e contemplar, irmãos, toda a beleza do Senhor, toda a glória do Senhor, toda a majestade do Senhor. E nesse dia, não haverá necessidade de perguntar mais nada, porque Deus verá tudo em todos. Que Deus abençoe esse conjunto de Heróis da Fé. Que Deus abençoe esta amada igreja. Pastor Jorge Orlando, muito obrigado pelo convite. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós do grupo Heróis da Fé, juntamente pedido aqui por toda a igreja, né, gostaríamos de presentear esse humilde mimosinho, tá bom? Ao nosso pastor Raimundo. A igreja continue usando, te abençoando ricamente. Tá bom? Deus abençoe. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Nosso irmão evangelista da Ribeira também vai dar uma oportunidade aqui, né? Vem cá, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Tem que ter a colinha. Glória a Deus. Meus irmãos nos deram uma incumbência, né? Falar a respeito, né? Pelo grupo. Sou muito alegre de estar aqui nesta noite, mais uma vez. Louvo a Deus pela vida do pastor Raimundo. Pastor Raimundo e a irmã Marilene são aqueles amigos que você não precisa estar todo dia na casa deles, não. Né? Não precisa. Ele que veio até nós. Ele ligou para mim e disse: daí, o que eu faço para te ajudar? Eu conselho tutelar. Quero votar em você. Isso não pode. Você é de outra área, não tem jeito. Então não precisei nem falar com ele, ele veio até nós. Pastor Raimundo, faltou só 19 pessoas. Se fosse vocês dois, seria só 17. Amém. Quero falar para os irmãos que moram aqui no Olavo Bilac, que tem no seu título assim, 194. Fui descobrir essa semana, eu fui no TRE, por que eu não consegui entrar. O pessoal de Olavo Bilac não conseguiu votar em mim, porque a zona 194 foi extinta. Passou a ser 78, e aí aquela planilha que nos deram, nada valeu. A pessoa chegava lá e não encontrava o meu nome. Mas 117 pessoas não conseguiram, pelo menos que eu tinha relação, não conseguiram votar. Então, não faltou, né? Sobrou, só que infelizmente não me orientaram. Então eu quero agradecer aos irmãos mais uma vez por terem me ajudado, orado por nós. E se não foi agora, será outro dia. Uma coisa eu tenho certeza, eu sou o mais votado dos que não entraram. Já é um alento, né? Eu sou o mais votado dos que não entraram. Fiquei na boca de espera, eu sou o primeiro suplente e vou ter todos os benefícios de poder, né, aprender mais, conhecer mais o estatuto. Não vou ganhar nada com isso financeiramente, mas vou ter todos os privilégios como se fosse. Eu vou poder estar de perto de mim, que está de errado, né? É Deus preparando para um futuro melhor. 2 anos de conjunto Heróis da Fé. Faltou que o nome sumiu aqui, mas é aqui, ó. A barriga atrapalha, né? 2 aninhos, irmãos. Estamos engateando. Mas eu acho que já avançamos bastante, né, irmãos? Não é, conjunto? Avançamos ou não? Avançamos um bocadinho. Como disse nosso evangelista, tem vaga, não tem que pagar a carteirinha, nada disso. Dá entrada, não, parcelar, não. É de graça. Pode entrar no conjunto que estamos precisando de vocês aqui, tá bom?
Ninguém faz nada sozinho, né? Esse termo é tão utilizado. Nós também não. E aqui eu vou resumir em 5 irmãs que nos ajudaram. As irmãs, né? Que vergonha. Os irmãos estão sempre usando as irmãs. Até para a escolha da camisa, da gola, do tamanho do nome, só Jesus. Além das nossas irmãs de oração, que veementemente nos abençoaram com as suas orações, eu quero ressaltar aqui a presença, né? A ajuda da nossa missionária Maria Lemos. Cadê ela? Está lá. Maria Lemos, trabalhando, né? Glória a Deus. Maria Lemos, eu não vou lhe dizer a função de cada um que fizeram, mas com certeza a sua ajuda foi fundamental. A nossa diaconisa Rita, também, braço forte. Viviane, que não somente canta, né, irmãos? Ela coopera, ajuda, corre atrás, né? Fortalece, braço forte. A diaconisa Patrícia, né? Diaconisa Patrícia, e todas as nossas irmãs de oração. Eu não sei se eu posso chamá-los aqui à frente. É bom, pastor? Posso chamar? Então nós vamos orar para essas irmãs que nos ajudaram. Dá uma paradinha que a gente vai fazer. Um minutinho só, se você puder vir aqui à frente. Essas nossas 4 irmãs, no caso, né? Missionária Maria Lemos, diaconisa Rita, diaconisa Viviane e diaconisa Patrícia. E as irmãs de oração, irmãos. O que seria de uma igreja se não tivesse quem orasse? Né? O pastor sempre fala na rádio. E a oração era o quê? Alguém sabe aí? Não fala, pastor. A oração é o quê? Oxigênio da... Olha aí, tem gente que escuta a rádio harmonia aqui, pastor. Nós somos pelo menos uma pessoa que tem. Jesus sempre tem uma testemunha para abençoar. É o oxigênio da alma. A alma que não ora não tem o quê? Comunhão com Deus, vida com Deus, né? Fique aqui à frente as irmãs, por favor. Vamos pedir a igreja que fique de pé agora. Vamos orar para essas irmãs que nos ajudaram. E as nossas irmãs de oração também. Nossa gratidão sincera a todos vocês que ajudaram, que cooperaram, trabalham na cantina, né? Tem cantina hoje ainda, irmãs? Tem cantina? Tem? Vou deixar o pastor, não sei que ele é maior vendedor do que eu. Levante as mãos aqui para frente. Vamos abençoar as servas do Senhor que ajudaram. E com essa oração também, orando pelo grupo Os Heróis da Fé, para que Deus nos dê muitos e muitos anos nessa terra, essa nova empreitada para onde vamos agora, que ali nós vamos precisar de muitas pessoas mesmo, porque o local vai crescer, vai aparecer só esse povo aqui vai parecer que está vazio. Então, tem que triplicar o mínimo para a glória de Deus. Senhor, nós te louvamos por essa festividade, Senhor. Te louvamos pelos pregadores, pelo diácono Átila que pregou pelo dia, pelo teu céu, pastor, que também trouxe aquela palavra para Marcelo, pastor Marcelo que pregou aqui outra noite, teu céu, pastor Raimundo. Ó Deus, por toda essa organização desse conclave, Senhor. Pelos teus servos que vieram para o ensaio, que lutaram, que pelejaram, Senhor. Te louvamos por tudo que foi realizado. Eis aqui as tuas servas diante do teu altar, Senhor. Diante da tua igreja, Senhor. Te pedimos que o Senhor venha abençoá-las na sua vida espiritual, pessoal, ó Deus, na sua saúde, dando cada vez mais alegria de viver, fazer a tua vontade. Seja elas sempre assim, ó Pai, ajudadoras, prestativas para o crescimento da tua obra. Recompensa, nós não podemos recompensá-las, mas o Senhor pode recompensar. A tua igreja te ora por elas agora e por todo o conjunto de heróis da fé. Nós te agradecemos por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Uma grande salva de palmas para o Senhor Jesus. Nosso Deus obrigado. Agora pode sentar-se. E agora a palavra para o nosso pastor. Aliás, voltando ao nosso tempo agora. Amém, igreja? Vamos com a nossa festividade, que é o encerramento. E também temos agradecer muito a Deus por ter nos abençoado, dado essa oportunidade. Eu quero chamar aqui uma pessoa que é muito prestativa e nos ajudou, abriu porta. E ele é sempre prestativo no momento mais difícil que cada irmão precisar chegar perto dele, eu sei que ele vai socorrer. Eu quero chamar aqui à frente o nosso diácono Alexandre. Feita pastel, que é uma maravilha. Isso é uma lembrança do nosso Herói da Fé, mas não pode pensar que vai escapar não. Amém? Fica aí, aqui, olha pra mim aqui, irmão. Abre o presente, vem cá. Pega a minha água que só fazer água. Aqui agora, Aleluia. Você vai que você não vai escapar, você não tem como escapar.
tem nos dado força, nos orientado. E no momento mais difícil, quem está nos dado aquela força, esse é o nosso pastor. Amém? Você aqui, Janine. Peraí, a mídia está segurando a minha filha de sorteio. Peraí. Vai. Peraí, deixa eu tirar outra. Foi. Obrigado, Vou chamar o grupo herói da aqui à frente. E vamos estar E eu quero fazer um convite especial a todos os varões que estão aqui. Todos os varões que estão presentes, que vêm aqui também. Chama da camisa mais. Vem. Aí, ó, chegou mais. Parou também? Vai lá que eu boto aí. Vai lá. Vai ser alguém tá botando? Olha Deus. O meu nome a chamar, se o rei
Glória a Deus. Estamos passando para o nosso pastor. Nós agradecemos aí a igreja. Em nome de Jesus. Glória a Deus, que bênção, né? Fechamos com chave de ouro. Cantina, R$5. O que é? O que tem aí na cantina aí? Não entendi. Pavê e empadão. Então, empadão e pavê, R$5 grátis. Ou refrigerante. Então, não jante, passe na cantina, tá bom? Sorteio de empadão. Sorteio de empadão. Bota para sortear aí. Quem tem o número aí? Vai ser aqui? Vai ser aí? Ou vai ser lá? Vai ser aí? Ah, vai ser aqui? Vai ser no automático. Cadê o Heitor? Cadê o Heitor? Número. Vem, Heitor, vem, Heitor. Deixa o Heitor aqui. O Heitor da Jéssica, vem. Vem, Heitor. Não, o Heitor da Jéssica, vai, mete a mão aí, Heitor. Sobe aí. Aleluia. Deixa eu levar mesmo. Aqui, Heitor. Eu que vou levar. Se eu ganhar, eu vou mandar repetir, hein? Qual é o meu? Nem sei qual é o meu, não me dá nem. Então, meu número. Ai, Jesus. Meu é 49 e o 100. Meu é 49 e o 100. Não, você não valeu, não, vamos repetir. Não, o meu. Ó, número 64. Quem ganhou foi Sérgio Vale. Quem é Sérgio Vale? Não, é ele que ganhou. Vamos ficar de pé, irmãos? Tá bom. É um padrão, só tem quantos padrão. Só quem está muito mal acostumado, eu não estou acostumado a só tem várias coisas. Tem um padrão. Então, Sérgio Vale está registrado ali, ó. Sérgio Vale, que ganhou, você vai ganhar um padrão gostoso aí na missionária Maria Lemos, tá bom? Queridos, vamos orar a Deus, vamos agradecer ao Senhor? Ó, o pessoal que está aí fora, atenção pessoal, o culto não acabou ainda não, o pessoal que está aí fora aí, presta atenção aqui, ó. O pessoal que está aí fora aí. O pessoal que está aí fora, o pessoal que está aí fora aí. Vamos orar aqui agradecendo a Deus, porque é o nosso último culto aqui. Amém. Então hoje, nós estamos oficialmente encerrando a nossa jornada aqui na Rua do Sara, lote 24, quadra 25. A partir da semana que vem, estaremos iniciando, permitindo o Senhor Deus, uma nova jornada na Avenida Perimetral Pedro Lessa, número 432. Tá bom? 432. Então, essa semana, preste bem atenção, não haverá culto. Essa semana não vai ter o quê? Culto. Então não haverá culto nem quarta, nem sexta-feira, tá? Haverá seminário teológico amanhã aqui. Terça-feira eu vou estar aqui com alguns irmãos que puderem estar comigo aqui. A gente vai estar desmontando aqui as coisas aqui, desparafusando, desmontando, limpando os ventiladores, né, para já ser ventiladores limpos, as cadeiras vamos levar para lá na mudança, vamos lavar tudo lá, começar a desmontar, tem que desmontar esse armário ali da social, né, descer, começar a desmontar tudo, né, o som, guardar tudo direitinho, né, começar a tirar as coisas para terça-feira, na parte da tarde ou na noite, aí eu vou depender do Michel, do caminhão, para a gente já começar a levar as coisas. Aí quem não puder estar aqui na terça-feira durante o dia, manda mensagem para o pastor, que hora você vai fazer a mudança? E de repente, a hora que você chega do trabalho, é a hora que eu vou fazer a mudança, aí você vem para cá ajudar. Você vem para cá ajudar a gente a botar as coisas no caminhão e começar a levar para lá. Tá bom? Então, não vai ter culto durante a semana. Por quê? Durante a semana a gente vai mudar, durante a semana a gente vai estar pintando as coisas lá, fazendo a parte de alvenaria lá que tem que fazer, né? E preparar para ter o mínimo de condição para a gente ter um culto no domingo. Não é inauguração ainda, um culto no domingo. Aí provavelmente na outra semana talvez vai ficar sem culto também durante a semana também. E aí a partir do outro domingo, estando tudo pronto, a gente vai marcar a data na inauguração da igreja, que deve ser, calculo eu, a inauguração da igreja deve ser no primeiro sábado de novembro. Tá bom? No primeiro sábado de novembro. Tá? Mas a gente vai mandar fazer um flyer direitinho e tal, pra gente pegar e fazer aí. E aí no primeiro sábado de novembro, sendo a nossa inauguração, a gente depois vai marcar aí a ceia, se vamos fazer no primeiro domingo ou se vamos fazer no segundo domingo. Tá bom? Mas a nossa próxima ceia também já vai ser lá no... E já vou estar também fazendo também já a arte das camisas do nosso 5º aniversário, que não vai ser em janeiro, vai ser em fevereiro. Então vamos estar nos organizar já para fazer o 5º aniversário lá. Tá bom? Amém? Vamos orar a Deus agradecendo ao Senhor período que ficamos aqui, porque nós somos muito abençoados aqui. Amém? Com gratidão a Deus sempre, por tudo. Então curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor nessa hora. Márcia, obrigado por ter vindo, tá? Essa casa é a sua casa, tá bom? Pode sempre, tá bom? Com essa cabeça vamos orar. Senhor Deus, Pai de bondade, Pai de amor, Pai de graça. Senhor, essa é a nossa última oração de encerramento de culto que fazemos neste lugar. Obrigado. Senhor, quando viemos para cá, para nós foi um desafio muito grande. Nós viemos para cá com metade dos membros que temos hoje. Nós viemos com muita dificuldade, com muita luta, e aqui nós crescemos.
E temos certeza que indo para a Vinda Perimetral, Pedro Lessa, 432, vamos crescer ainda mais. Lá tem muito mais espaço para crescer do que crescemos aqui, Senhor. E que o Senhor tome a frente de tudo. Mas acima de tudo nós queremos agradecer ao Senhor. Agradecer porque o Senhor proveu tudo para nós enquanto estivemos aqui, nada nos faltou. Nós não tivemos nenhuma dificuldade em estar aqui. Tudo o Senhor proveu. Foi o lugar que o Senhor guardou para nós. Nós somos gratos ao Senhor por esses 2 anos que ficamos aqui. E assim, ó Pai, como o Senhor tem sido conosco aqui, que mais ainda te pedimos, como igreja do Senhor, que seja conosco ali na Pedro Lessa 432. Abençoa nossa saída para ali, Senhor, nossa entrada ali. Em tudo seja o teu nome glorificado. Que a alma se renda aos teus pés ali. Possamos trabalhar para ti ali, que tudo seja o teu nome glorificado. Até nessa semana que vai, estamos entrando nas tuas mãos. Toma a nossa segunda-feira nas tuas mãos, a nossa terça, a nossa quarta, a nossa quinta, a nossa sexta e o nosso sábado. Livra-nos do homem mau, do homem sanguinário, do homem de maus intentos, da bala perdida, dos acidentes, Senhor. Nos guarda. Prepara a tua igreja para o arrebatamento, Senhor. Traga um despertamento espiritual, eu te peço, no coração de cada membro da igreja. Senhor, que possamos priorizar o teu reino, que possamos priorizar a tua casa, em detrimento de qualquer coisa, que tenhamos compromisso com a tua obra, Senhor. Que tu estás voltando para buscar a tua igreja. Coloca no coração dos teus filhos, ó Deus, o compromisso do dízimo, o compromisso da oferta, porque nenhum dízimo que entra aqui, ou oferta, é para o pastor Jorge Bolano, é para o sustento da tua obra. Então, seja conosco, nos abençoe. É o que nós lhe pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Depois, amado Deus, obrigado por ter vindo. Deus abençoe cada dia mais. Ela está escondida por aí, é porque ela é muito alta. Deus está escondida por aí. Pastor Raimundo, obrigado por ter vindo. Deus abençoe cada dia mais a sua vida. Tá bom? Faça que a sua mão, meu irmão, minha irmã. Receba a bênção. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo este povo bom, que ame e aguarda a vinda do Senhor, e todos nós digamos amém. Cumprimente montado do seu lado, da paz do seu Correio, que seja uma semana abençoada, faça na cantina, faça o lanche na cantina, tá bom? E que Deus abençoe em nome de Jesus. Meninas, não haverá reunião, tá bom? Mas fiquem atentas ao nosso grupo. Não haverá reunião hoje, tá bom? Depois eu vou botar lá no grupo por quê, tá bom? Vocês podem ir curtir o resto do domingo, tá bom? Vamos lá pra cantina. Paulo Henrique, foto oficial. Ô Isaac, foto oficial. Vem cá, todos os heróis da fé. Todos, família, foto oficial. Vem, Alexandre, também. Deixa, agora é só no novo templo, se Deus quiser, para a glória do Senhor. Deus abençoe a tua vida.